Meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Ou se você está vendo num outro horário do dia, boa tarde, ou até mesmo boa madrugada. Seja muito bem-vindo ao mais um estudo bíblico, seja muito bem-vinda. E nós estamos juntos aqui para conversar sobre um segundo momento, sobre o tema que já está aparecendo na sua tela, Isaías e o Messias. Na semana passada, nós fizemos um panorama do livro de Isaías, um livro do Antigo Testamento. Fizemos também a leitura de 3 revelações a respeito do Messias, que está ali no livro de Isaías, do Antigo Testamento. E hoje, neste segundo momento de 3, lembrando que na semana que vem teremos um encontro via aplicativo Zoom, mas neste segundo momento nós vamos ver aquelas revelações e o cumprimento delas. E também acrescentaremos aquelas que nós vimos na semana passada, outras que ali estão descritas também no livro do profeta Isaías. Se você não viu a aula da semana passada, o vídeo da semana passada, olha, dá um pulinho, veja, está disponível no nosso canal aqui no YouTube, tem 30 minutinhos de aula e você vai receber um conteúdo que vai te ajudar, vai enriquecer assim o seu conhecimento e também depois você agrega esta aula, este encontro, né? E vai ter assim pelo menos um geralzão sobre o livro do profeta Isaías no que diz respeito à ideia, às profecias do Messias, o nosso amado Jesus Cristo. E antes de começarmos, eu queria te pedir, não posso deixar de fazer isso, por favor, curta este vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas também, tá bom? Então, dá um clique ali no joinha e nos ajude a divulgar esse vídeo. Tenho que te falar uma outra coisa também, antes de começar nessa pequena introdução, nessa pequena troca entre nós. Estou gravando, como você deve saber, estou gravando esta aula da minha casa, né? E como fiz na semana passada, e como outros irmãos fizeram também, como por exemplo a pastora Nery, da Jussara, e talvez durante a nossa aula você escute alguns sons assim, aparecendo. Isso é normal, tá bom? De quem está gravando em casa, vamos que vamos, se aparecer, não vamos parar não. Vamos que vamos, porque né, estamos vivendo numa sociedade, não conseguimos controlar os barulhos da rua, por exemplo, mas graças a Deus, porque não estamos sozinhos também, estamos assim, inseridos num contexto, inseridos numa sociedade. Vamos lá? Isaías e o Messias. Nós vamos falar sobre este tema da revelação. Lembrando que na semana passada, no vídeo da semana passada, nós temos ali 3 revelações sobre o Messias. Só recordando brevemente com você, temos a revelação, a profecia de que o Messias nasceria de uma virgem, sobre o nascimento do Messias e sobre o Messias crucificado, tá? Hoje nós vamos recordar, como eu disse anteriormente, estes 3. Vamos também agregar outras profecias que estão no livro de Isaías, do profeta, e iremos da revelação ao cumprimento e à esperança. E por que está desta forma, ao cumprimento e à esperança? Porque há revelações no livro de Isaías que já foram cumpridas, como a vinda do Messias, mas há também revelações que ainda não foram cumpridas, que nós estamos esperando o cumprimento. Por isso que chama a esperança, como, por exemplo, o segundo advento, a segunda vinda de Cristo, né, a volta de Cristo. Então, por isso que chama de a esperança, tá? Se você olhar também no vídeo da semana passada, nós conseguimos detectar que o livro ele é organizado por períodos, né? Ele está falando de um período de tempo.
Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 39, dá-se para pensar num período de tempo de mais ou menos 40 anos, de 722 a.C. a 681, 680 a.C., mais ou menos. E a segunda parte, que vai do capítulo de número 40 ao 66, né, os 27 capítulos dessa segunda parte, você vai ver ali na aula, e eu reparto com você agora também, que a época definida para esse período é de milhares de anos, porque tem coisas que já aconteceram, tem coisas que nós cremos que ainda acontecerá. Essa é a nossa fé, não é verdade? Queridos, pega a sua Bíblia então, da revelação ao cumprimento e à esperança. Aparecendo aí, a revelação e o cumprimento. Vamos ler, vamos olhar, por isso que eu disse, pega a sua Bíblia, porque estudo bíblico, vamos ler bastante a Bíblia, tá bom? A Bíblia por Bíblia, a Bíblia fala por si só, então só vamos, né, nesta linha hoje à noite. Revelação, nós vimos na semana passada, Isaías 7,14. O profeta escreveu assim: pois sabeis que o Eterno, o Senhor, ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Queridos, Isaías foi escrito mais ou menos num período de 700 a.C. Nós dizemos sempre mais ou menos porque sempre é uma perspectiva histórica, né? Então, mais ou menos 700 a.C. E essa revelação, portanto, aconteceu neste período. E o cumprimento dela aconteceu mais ou menos em 4 ou 3 antes de Cristo. Por quê? Porque nós vemos o cumprimento sendo relatado pelo Mateus, né? Discípulo de Cristo. E o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele trata de um período mais ou menos de 4 antes de Cristo a 33 depois de Cristo, porque ele vai falar ali sobre a visita que da parte do Senhor, né, o anjo fez a Maria, e os evangelhos falam, na verdade, né, a maioria deles, para ser mais exato, Mateus e Lucas, salvo engano, falam sobre isso. João já começa de uma outra forma, revelando o Cristo Jesus como Messias, mas nesse período antes do nascimento, o anjo aparece para Maria, o anjo fala com José por intermédio de sonhos, tudo por ordem do Deus eterno que estava cumprindo, né, o seu plano de rendição do Cristo, né, do Deus encarnado. Então, nós vemos que Isaías profetizou 700 anos antes, e depois, em mais ou menos 4, 3 antes de Cristo, né, antes desse nascimento, a história, como nós sabemos, é dividida pelo nascimento, depois e antes de Cristo, o cumprimento aconteceu, e nós vemos em Mateus contando isso, né, desta época. Mateus contando, e nós vemos logo no primeiro capítulo, que é o de número 1, portanto, versículo 18 ao 23, que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, olha a palavra pela palavra confirmando-se, para que se cumprisse que o Senhor havia dito através do profeta.
Aleluia, né? Através do profeta Isaías, se cumprindo a palavra do Senhor, que sempre se cumpre. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías profetizou e depois de anos, né, centenas, já estava acontecendo. Jesus Cristo estava por vir, o Deus encarnado. Essa revelação que nós acabamos de ver, nós vimos na semana passada também. E a que nós estamos vendo agora, que está aparecendo na sua tela, nós também já falamos na semana passada, que é de Isaías 9, 6. Primeiro o anjo disse o que aconteceria. Depois nós sabemos o que aconteceu. Isaías profetizou isso, dizendo: afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, o Príncipe da Paz. Isaías 9:6. E Lucas vai contar que, de fato, aconteceu. Lucas, da mesma forma como Mateus, trata do período de 4 a.C. a 33 depois de Cristo. Tá? Então, nós sabemos que, diferentemente de Mateus, que foi testemunha ocular, né, por ser discípulo de Jesus, de tudo que aconteceu, Lucas não foi, mas Lucas, se você pegar ali no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos de Lucas, você vê que ele fez, e ele mesmo escreve ali, que fez um trabalho de pesquisa minucioso, um trabalho histórico, super dedicado, para contar as narrativas dos fatos. E Lucas fez isso, né? E daí Lucas conta, logo no segundo capítulo, que enquanto estavam em Belém, quem estava em Belém? José e Maria. O que acontece? Eles foram de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, e da Judéia para Belém, cidade de Davi. Tudo dentro do plano, tudo se cumprindo. E por que isso aconteceu? Porque César Augusto, o imperador, decretou que todas as pessoas, todos os cidadãos que estavam sob domínio do Império Romano deveriam fazer um tipo de cadastramento. E alguns estudiosos dizem que esse cadastramento eles deveriam fazer da onde eles eram, da cidade onde que eles pertenciam, e era para, por exemplo, que o império pudesse cobrar impostos, né, pudesse assim ter noção de quem fazia parte assim da sua população. Então José estava com Maria a caminho. E quando chegaram em Belém, Lucas conta nos versículos 2, aliás, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. Ou seja, Isaías já tinha dito, um menino nos nasceu. E aqui está acontecendo. Um menino nos nasceu. Nasceu o bebê, chegou o tempo. E ela deu à luz ao seu primogênito. Primogênito porque nós sabemos que depois Maria teve outros filhos também, né? Com José, Jesus tinha irmãos. E daí conta que ela envolveu o menino Jesus, né? Em tiras de pano e colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar na hospedaria. Imagina, nasceu cumprimento da promessa, da profecia. Outra revelação de Isaías, e esse nós não vimos na semana passada, mas como eu disse, né, na semana passada também, Isaías é conhecido como um profeta evangelista, né, e até alguns dizem o profeta messiânico, né, não há nenhum livro no Antigo Testamento que fale tanto sobre a vinda do Messias, seja no primeiro advento ou no segundo advento, quanto Isaías. E daí no capítulo 61 de Isaías, olha o que ele escreve. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão
com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Isaías profetizou. Daí, vamos agora para Lucas. E agora a gente já não está falando de um período antes de Cristo, a gente está falando de um período depois de Cristo, em torno de 30 a 33 depois de Cristo. Daí olha o que Lucas conta, que no capítulo 4, de versículo do 16 ao 21, que Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado e, conforme seu costume, num dia de sábado entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. E foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías. Um rolo do profeta Isaías foi entregue por um assistente da sinagoga, e esse assistente disponibilizava esse rolo para o pregador, por assim dizer, daquele dia. E desenrolando, achou o lugar que estava escrito. Olha só, que Isaías escreveu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Estava escrito. Daí, em seguida, enrolou novamente o livro, Jesus. Devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga, todos estavam com os olhos fixos na pessoa de Jesus. Então ele começou a pregar e disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Este sou eu. De quem Isaías estava falando. Aleluia. Outra revelação de Isaías. Isaías 8, 14. Eu peguei só uma partezinha do versículo, mas fala sobre o Messias. Ó. Eis que, para os dois reinos de Israel, ele será um santuário. Entretanto, será também um obstáculo, como uma pedra de tropeço. Isaías estava revelando, estava profetizando que Jesus também seria como uma pedra de tropeço, conhecido como uma pedra de tropeço. E, meu Deus, mas como assim? E qual que é o cumprimento disso? Bom, o cumprimento nós vemos num período depois de Cristo, escrito por Paulo aos Romanos, capítulo 9, de 31 a 33, que diz assim: Israel buscava uma lei que trouxesse justiça, mas não a alcançou. E por que não? Porque não o buscava pela fé, mas como que por meio de homens. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, Jesus. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Mas aquele que nele confia, em Jesus, jamais será envergonhado. O que aconteceu? Israel, o povo de Deus, né, pensava que iria convencer a Deus e alcançar o coração de Deus por meio dos seus rituais, por meio de adorações externas. E isso causava, assim, uma arrogância, causava, assim, uma prepotência, porque achavam que iriam impressionar a Deus dessa forma. Jesus é a pedra de tropeço, é um incômodo. Por quê? Porque ele veio para dizer que as coisas não funcionam assim, do exterior. As coisas funcionam do interior. E que viver para alcançar a fé, e com a fé, a justificação. Que a justificação é por intermédio dele. E acontece por intermédio da fé nele. Então, está aí o cumprimento também, agora pela boca, né, do nosso irmão apóstolo Paulo. Queridos, vamos seguindo aqui. Isaías 53, um livro super conhecido, O Messias Crucificado. Nós vimos na semana passada, né? Mas vamos entrar um pouquinho mais neste caminho aí de Isaías. Vocês veem que aparece duas revelações e já aparecem dois cumprimentos. Vamos começar pela revelação do primeiro quadradinho. Olha só,
que Isaías escreveu em 53. Isaías capítulo 53. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, o Messias, a iniquidade de todos nós. Isaías profetizou, e agora o apóstolo Pedro, outro testemunho ocular de tudo, vai dizer assim no capítulo de número 2 da sua primeira carta, versículos 24 e 25, falando de Jesus. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados. O que Isaías revelou, Pedro viu se cumprindo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo das vossas almas. No quadradinho de baixo, Isaías continua descrevendo, falando assim: porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. E o cumprimento se dá com Marcos contando essa história, João Marcos. Este evangelista, autor do evangelho, segundo escreveu Marcos, não foi testemunho ocular, né? Um dos discípulos de Pedro, provavelmente ouviu muito sobre a história em suas viagens com Pedro. A história diz também que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho na linha cronológica a ser escrito e que, por exemplo, Mateus e Lucas se valeram muito dessa obra para escrever, serem inspirados pelo Espírito Santo sempre a escrever as suas obras também, mas Marcos ouviu que isso aconteceu e, imagina, haviam testemunhas, haviam pessoas que viram que aconteceu a crucificação. E o cumprimento, então, foi realizado. Ele conta no versículo 27 e 28 do capítulo 15 assim, ó: junto a Jesus crucificaram 2 criminosos. Ele foi contado entre os criminosos, né? Um à sua direita, outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim as escrituras que diz ele foi contado entre os malfeitores. Bíblia por Bíblia, tudo se cumprindo. Vamos olhar ainda para o 53. Isaías vai dizer assim: ele é um homem de dores. E quantas dores? Mateus 26, 38 confirma, dizendo que Jesus disse: a minha alma, quando foi orar no Getsêmani, estava quase assim para ser traído por Judas, né? Ser entregue, aliás, eu gosto mais dessa expressão, se entregar nas mãos dos pecadores para consumar a sua obra. E o Mateus conta que Jesus disse: a minha alma está sofrendo dor extrema, homem de dores, uma tristeza mortal. Permanecei aqui, falou para os discípulos que o acompanhou, um deles era Pedro. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Isaías também vai dizer no mesmo versículo, 53, 13, quando ele disse que era homem de dores, ele disse que Jesus, o Messias, foi desprezado e rejeitado pelos homens. E João, logo no capítulo de número 1, João é o que revela, né, Jesus como Messias, na sua ótica de Jesus como Messias. João vai dizer, Isaías diz que ele foi rejeitado, né, desprezado, e João vai confirmar dizendo: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Pois é. Palavra por palavra se cumprindo. Queridos, seguimos aqui o Messias crucificado, e daí, na revelação, ainda no capítulo 53, Isaías profetizou, revelou assim, versículo 9: deram-lhe uma sepultura com os ímpios,
e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. E daí o Mateus, capítulo 27, versículos de 57 a 60. 27, versículos de 57 a 60, vai dizer assim: Ao pôr do sol chegou um homem rico, palavra se cumprindo, de Arimateia, por nome José. José de Arimateia, né? O qual havia se tornado discípulo de Jesus. Tendo ele uma audiência com Pilatos, provavelmente ele conta-se a história que ele era membro ali do Sinédrio também, ele pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E fazendo, aliás, rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Cumprimento da promessa, cumprimento da profecia, cumprimento da revelação. Então, Isaías foi da revelação que o Messias viria ao Messias que foi morto, foi entregue, né? Se entregou, foi morto. E a palavra, depois nós vemos pelo Novo Testamento, tudo se cumprindo, tá bom? E aí, meus queridos, foi morto e acabou? Não. Isaías também vai profetizar assim, ó. O mesmo que profetizou a morte, profetizou a vida, a ressurreição, a segunda vinda do Cristo que está vivo, aleluia. E ele diz assim, ó, 25, 8. Extinguirá a morte de uma vez por todas. O Eterno enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria e humilhação que seu povo vem sofrendo. Palavra do Senhor. E aqui nós vemos o cumprimento, nós vemos também a esperança. O cumprimento porque a palavra diz que ele ressuscitou. Cumprimento. Venceu a morte. E a esperança de que a resposta para a morte sempre vai ser a vida de Jesus. E um dia será a ressurreição de todos os que dormem nele. E aí a morte será extinguida e não haverá mais choro, não haverá mais dores na Nova Jerusalém. Essa é a esperança, bem. E daí eu trago para vocês 3 versículos. Lucas 24, 5, 1 Coríntios 15, 54 e 55 e Apocalipse 21, 4 e 5. Vamos olhar para o que Lucas escreveu, para o que o apóstolo Paulo escreveu, para o que João escreveu em Apocalipse. Primeiro, Jesus ressuscitou. As mulheres que estavam e foram ungir o corpo de Jesus ficaram totalmente atemorizadas porque o corpo já não estava lá. E os anjos perguntaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Jesus havia ressuscitado no 3º dia. Resposta para a morte. É a vida de Jesus. Aleluia. Resposta para a morte. É a vida de todos aqueles que estão salvos em Jesus, vivos ou que dormem, mas que um dia terão seus corpos transformados e os que dormem ressuscitarão primeiro para encontrar com Jesus nos ares, sendo seguidos pelos que estiverem vivos. Essa é a nossa fé. E daí o Paulo vai dizer assim: no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, está falando dessa transformação, né, dessa segunda vinda, né, ou para quem vai pela linha do arrebatamento, esse arrebatamento, né, mas na linha da incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus venceu. Aleluia. E João vai dizer: promessa, esperança, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Profecia?
Milhares de anos depois vai se cumprir. Não haverá mais morte. Será extinguida. Nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isto. E eu fiz questão de colocar porque eu acho isso lindíssimo, lindíssimo, da parte de Jesus, da parte do Senhor, que estava revelando tantas coisas preciosas a João. Eu acho lindíssimo quando ele pede para colocar isso. E acrescentou, né? Finalzinho do versículo: Escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. Precioso, né, amados? Nós vemos também uma outra revelação e mais uma esperança. Olha só, Isaías 62, do 11 ao 12, diz assim: tudo falando sobre o Messias, né, sobre essa obra linda, sobre todo mundo que o céu, né, o Senhor, Papai Celestial faz. Em verdade, o Senhor faz ouvir a sua voz até os confins da terra. Dizei à filha, cidade de Sião: eis que o teu Salvador está chegando. Eis que com ele a sua recompensa e o seu galardão. Isaías profetizou lá atrás. Tudo isso está seguro nas suas mãos, sua recompensa e seu galardão. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor. E tu serás chamada querida cidade não desprezada. E Apocalipse diz, João diz, né, na Revelação, 22:12, eis que venho sem demora, e trago comigo o quê? O galardão que foi profetizado para premiar a cada um, segundo as suas obras. Queridos, espero que essas verdades tenham, neste instante, enchido seu coração. Que Jesus te abençoe, viu? E na semana que vem a gente se encontra pelo aplicativo Zoom para conversar um pouquinho, tá? Se tiver alguma coisinha para repartir também, será sempre bem-vindo. Mas antes de encerrar, eu quero orar com você. Pode ser? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é vida em nós. Tudo pode passar, mas a tua palavra permanece para sempre. Nós confiamos na revelação, nas profecias. Nós confiamos pela fé também nos cumprimentos. E nós regozijamos na esperança das coisas que ainda irão se cumprir. Abençoa cada lar, supre as necessidades, alcança os aflitos, papai, neste instante, salva o perdido, liberta o que está cativo. Dá vida, sustento e faz, neste tempo, milagres e toques especiais da tua boa mão, na tua presença por intermédio do Espírito. E a igreja continua dizendo Maranata. Até que tudo se cumpra, a igreja vai dizer Maranata. Vem, Senhor Jesus. A tua noiva anseia pela tua volta. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, queridas, obrigado pela companhia. Jesus os abençoe. Digo mais uma vez, Jesus os abençoe. Vamos juntos nesta preciosa caminhada diante do nosso amado. Deus abençoe. Tchau, tchau.